A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Oi, eu vim compartilhar com vocês um dia de argentino aqui na Argentina. Todas as manhãs eu acordo, por volta das 9 horas, eu vou fazer o meu mate. Depois eu vou pro banheiro aparar o meu mullet. Depois disso eu canto o hino da Argentina em frente a um quadro do Maradona. Depois eu compro o meu jornal, acendo um cigarro e fico olhando as páginas enquanto eu fumo meu cigarro. Depois disso eu tiro meu telefone fixo da parede e ligo pros meus amigos para planejar a próxima viagem para Florianópolis. Pior que é bem isso que os estatísticos do governo de Buenos Aires querem que as pessoas acreditem. Olha, pelo menos a parte em que o argentino médio ainda compra jornal, cigarro e usa telefone fixo. O resto, tirei da minha cabeça, tá? O que acontece é que esses continuam sendo alguns dos principais componentes do índice de preços ao consumidor do país atualmente. Pois é, a cesta de produtos usados para calcular a alta de preços no país, ela não é atualizada há 2 décadas. Pois é, já imaginou falar ainda que o argentino médio compra ainda jornal na banca, todos fumam cigarro e tem telefone fixo? Estranho, né? Então, será que a inflação tá mesmo sob controle? A maioria dos economistas acreditam que o índice renovado revelaria que a inflação é maior do que as leituras mensais. Dios mío, vamos entender essa história hoje. E só para esclarecer, eu não sou argentino, eu sou chileno. E você aí, já imaginou que sorvete poderia dar tanta treta no ambiente corporativo? Sabe aquela marca de sorvete Ben & Jerry's? Ela tá acusando a Unilever, que por acaso é sua controladora, de demitir o seu CEO por causa de posição política. Mas gente, eles só não vendem sorvete? Você provavelmente está se perguntando agora, porque é isso que eu pensei quando li essa matéria. Mas a empresa alega que ele foi demitido por causa de disputas sobre a missão social da marca de sorvetes. Que missão social é essa que levou um CEO a ser demitido? O que está acontecendo? Bora ver isso hoje também. Lembrando que você pode seguir a gente. Clica aqui no nosso perfil e nos siga para ficar atualizado todos os dias das principais notícias de negócios do Brasil e do mundo. A gente aqui tem a missão de falar sobre negócios, economia e finanças de um jeito mais simples, e você seguir a gente vai ajudar muito nessa missão. Lembrando também nossa playlist exclusiva, a Trilha do Dia, que você encontra aqui na descrição do episódio. É só clicar lá que você vai conhecer a nossa playlist. Olha, em uma queixa legal apresentada no Distrito Sul de Nova York na terça-feira, a Ben & Jerry's alegou que a Unilever demitiu David Stever depois que ele não conseguiu impedir que a marca se manifestasse sobre questões políticas. Segundo a Ben & Jerry's, a Unilever ameaçou repetidamente sua equipe, incluindo Stever, para tentar silenciar sua missão social. Mas vamos levar em conta aqui que esse conflito ele não é só de agora, ele é antigo. Criado em 1978 pelos fundadores Ben Cohen e Jerry Greenfield. Olha só, Ben & Jerry's. Faz sentido. A empresa ficou famosa por seus sabores diferentes, como o Cherry Garcia, e por apoiar causas progressistas. Quando a Unilever comprou a marca no ano 2000, foi criado um conselho independente para garantir que os valores da empresa fossem preservados. No entanto, nos últimos anos, as duas companhias têm discordado sobre como essa missão deve ser comunicada. Em 2022, a Ben & Jerry's processou a Unilever por impedir sua tentativa de parar de vender sorvetes em territórios ocupados. Agora o que acontece é que a marca está afirmando que a Unilever quer calar seu apoio à paz em Gaza e também reduzir o poder do conselho independente. Quem a senhora vai fazer? Você quer me calar? Bom, a disputa mais recente aconteceu no dia 3 de março, quando a Unilever anunciou ao conselho da Ben & Jerry's que Stever seria demitido. A marca de sorvete não gostou disso. A marca, ela alega que foi pressionada ao aceitar a decisão rapidamente e que isso fere o acordo de fusão entre as empresas. A Unilever, ela tá prestes a separar sua divisão de sorvetes, caso você não saiba, que será listada na Holanda, mas ainda não se pronunciou sobre o caso. E vale lembrar, o contexto político da história, que esse embate acontece justamente no momento em que empresas nos Estados Unidos e em outros países também vêm reduzindo seu compromisso com diversidade e inclusão diante da pressão do governo Trump. E olha, a notícia não acaba por aqui, por incrível que pareça, uma notícia sobre marca de sorvete rende mais notícias e fofocas aqui pra gente. Em outra notícia aqui que eu achei no site da Bloomberg, diz que os fundadores da Ben & Jerry's, que por coincidência é o Ben e o Jerry, demonstraram interesse em recomprar a marca de sorvetes da Unilever, isso segundo pessoas familiarizadas com o assunto. Ben Cohen e Jerry Greenfield tiveram algumas discussões iniciais nos últimos meses sobre um possível acordo, disseram essas fontes. Eles podem buscar parceria com investidores socialmente engajados para viabilizar a transação, acrescentaram essas fontes pedindo anonimato porque,
é confidencial as informações. E isso é interessante também porque o negócio da Ben Jerry's poderia ser avaliado em vários bilhões de dólares em uma venda, o que significa que os fundadores precisariam de investidores com grande capacidade financeira para concretizar essa compra. Não só muito dinheiro, mas também interesse em engajar em pautas sociais, como já disse anteriormente. No entanto, não há garantia de que as negociações avancem e eles podem decidir não seguir diante com o acordo. Mas, olha só, um porta-voz da Unilever se pronunciou em um comunicado por e-mail dizendo assim, abre aspas, conforme confirmado durante o anúncio dos resultados do ano fiscal de 2024, estamos no caminho para separar o negócio de sorvetes por meio de um desmembramento. A Ben Jerry's é uma parte importante do negócio de sorvetes e não está à venda, fecha aspas. E inclusive um representante de Cohen e Grenfell se recusou a comentar o assunto. E sobre essa história de separar o setor de sorvetes, a Unilever tem buscado desmembrar sua divisão de sorvetes como parte de uma iniciativa de corte de custos. O CEO Hein Schumacher, que foi substituído pelo diretor financeiro Fernando Fernandes, pelo nome, vinha trabalhando na separação da unidade de sorvetes e também na melhoria do seu desempenho. A empresa ela planeja que a nova companhia de sorvetes abra capital principalmente em Amsterdã, com listagens secundárias em Londres e Nova York. Os Estados Unidos, são o maior mercado para as marcas de sorvete da Unilever, que incluem também Breyers e Magnum. Inclusive, colocar um grande adendo aqui, eu nunca entendi o hype de Magnum. Vocês gostam de Magnum? Não sei. Eu prefiro o Frutili, melhor sorvete de todos. Cohen e Grenfell, que fundaram a Ben Jerry's em Burlington, em Vermont, em 1978, venderam a empresa para a Unilever em 2000, como eu disse anteriormente, isso tudo por 326 milhões de dólares. E toda essa treta, o fato da gente estar falando de Ben Jerry's num podcast de negócios, se dá justamente porque as tensões aumentaram, isso desde 2021, quando a empresa anunciou que interromperia as vendas na Cisjordânia. Desde então, a Unilever vendeu sua unidade de sorvetes em Israel para um produtor local para resolver esse assunto. Pois é, cigarros, jornais e telefones fixos continuam sendo alguns dos principais componentes do índice de preços ao consumidor da Argentina. Meio bizarro, mas é verdade. E é por isso que estão aumentando os apelos para que o governo do presidente Javier Milei refaça a composição do índice pela primeira vez em 2 décadas, descartando itens obsoletos e acrescentando novos que se tornaram básicos no dia a dia, como por exemplo o iPhone ou assinaturas da Netflix. Não, eles não querem trocar para vape, caso você esteja se perguntando. A maioria dos economistas acredita que o índice renovado vai revelar que a inflação é maior do que as leituras mensais que atualmente estão em cerca de 2,5%. Olha, diversos estudos indicam isso e os índices compilados por cidades e províncias, incluindo Buenos Aires, apresentam consistentemente taxas mais altas do que a leitura nacional. Até mesmo o chefe do Instituto de Estatística da Argentina, conhecido como INDEC, reconheceu no ano passado que o índice precisa sim ser alterado. Mas 6 meses depois, nada mudou. Para Milei e sua equipe econômica, uma atualização pode significar problemas, especialmente antes das eleições de meio de mandato marcadas para outubro. A questão é que, no papel, o seu progresso é legal, é notável. A inflação anual ficou em 66,9% em fevereiro, abaixo dos 276,2% do ano anterior, de acordo com o INDEC. Uma baita queda aí na inflação. Portanto, vamos falar a verdade aqui, fazer qualquer coisa que possa minar sua vitória sobre a inflação, que é a principal fonte de índice de aprovação do seu governo, dá a Milei uma pulga atrás da orelha. Além disso, um novo índice poderia significar pagamentos mais altos de títulos vinculados à inflação, que é a principal fonte de financiamento do governo. Bom, na Argentina, onde a inflação descontrolada tem sido a norma há décadas, as pessoas são naturalmente desconfiadas em relação aos dados oficiais. Isso em parte devido ao escândalo ocorrido há uma década, no qual o governo instruiu os funcionários do INDEC a subnotificar os aumentos de preços ao consumidor. E por mais aliviadas que estejam com a recente desaceleração da inflação, muitas delas acreditam que os preços estão subindo mais rapidamente do que os dados do INDEC indicam. Ángel Santos, de 66 anos, que é um síndico de um prédio em Buenos Aires, está dizendo que a inflação está caindo, mas os preços continuam subindo por lá. Santos está sentindo o aperto em nível pessoal, com o aumento dos custos de praticamente tudo o que ele consome, seja transporte, roupas, carne, ovo, laticínios. Ele diz ainda que alguns produtos e materiais de construção eles se estabilizaram
mas tudo o que ele precisa continua subindo. E já tem medicamentos que ele precisa comprar, mas não consegue. Bom, apesar dos esforços de Milei para reduzir a inflação, os preços altos continuam sendo uma das principais preocupações dos argentinos, isso de acordo com uma pesquisa recente da Atlas Intel. Olha só esse dado: cerca de 42% dos entrevistados afirmam que a inflação é o maior problema do país, indicando que a crise do custo de vida está longe ainda de terminar por lá. Os sindicatos que representam os trabalhadores dos setores público e privado afirmam que a inflação real está entre 10 e 22 pontos percentuais mais alta por ano do que os números oficiais. E outra questão importante é a subrepresentação dos índices na cesta. Para a gente entender, embora alimentos e serviços públicos tenham sim um peso forte no índice, a baixa participação de serviços essenciais como assistência médica privada, educação e assinaturas digitais não reflete com precisão os padrões de gastos. Marina Gonçalves, economista e pesquisadora do CTA, diz que houve uma melhora no poder aquisitivo de 2004 até hoje, que levou os argentinos a consumirem mais serviços em relação aos alimentos. O aluguel de imóveis, os serviços públicos, o serviço de telefonia celular e também o transporte público superaram o aumento dos preços dos alimentos durante os primeiros 15 meses do mandato de Milei. Mas, olha só, todas as 4 categorias combinadas têm peso menor do que os preços dos alimentos no índice. Embora os preços de itens obsoletos como tabaco e jornais impressos tenham se alinhado aproximadamente com a inflação geral de 69% em fevereiro, o preço dos aluguéis subiram 240% e também os custos dos serviços de internet saltaram quase 100% em relação ao ano anterior, isso de acordo com os dados do INDEC. Bom, o plano de Lavagna de realizar uma nova pesquisa de despesas domésticas teria envolvido a revisão da metodologia usada pela Argentina para medir a inflação. A ideia dele era alinhar as práticas do país com as de outros países, já que o FMI e o Banco Mundial recomendam a realização dessas pesquisas a cada 5 anos. O chefe do INDEC, que não respondeu a um pedido de entrevista da Bloomberg News, prometeu que a nova metodologia incluiria cerca de 500 mil preços em vez de 320 mil atuais, além de 24 mil informantes. Lavagna também sugeriu uma mudança na estrutura da amostra e na ponderação de bens e serviços com foco em hábitos de consumo mais atuais. Mas vale falar que o plano nunca foi adiante. Os analistas alertam que sem uma cesta atualizada, os dados oficiais de inflação da Argentina vão continuar aí bem longe da realidade. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lohia Queiroz. Uau! E bora dar uma lida rápida aqui nos comentários do episódio passado. No episódio passado eu falei sobre um caso de crime de um brasileiro americano e sobre a Europa e a China ganharem espaço entre os investidores. Aí vocês comentaram. Felipe Sério Rodrigues diz: edições estão perfeitas. Uau. Milena Varela diz: valeu por deixar os dados do processo. Curiosidade de advogado é uma coisa estranha mesmo. Olha, você tem talento para apresentar True Crime, viu? Quer investir não? E a música de hoje foi I'll Be There do Jim. Obrigado, Milena. Eu não tenho pretensão não de abrir um podcast de True Crime ainda. Andressa Evangelista diz: Alan, sua coisa é True Crime. Léo Pereira diz: bom dia, primo Alan, amei a edição de True Crime, já imaginei você apresentando Linha Direta. Lucas Martins de Souza diz: muito boa a edição de True Crime. Uau! E Ale diz: essa sonoplastia tá cada vez melhor, obrigado aos envolvidos. Uau! E Midori Tanaka diz: conhecimento é tudo, divulgar também ajuda em se tratando de matéria de ontem da maconha. Caso nada dê certo, já pode montar seu podcast de True Crime, ficou muito boa a narração. Obrigado, Midori. Gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez e até o próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Um big beijo.